Vamos lá? Finalmente tivemos uma queda na nossa taxa Selic. Depois de mais de um ano com a manutenção da taxa em 13,75, finalmente tivemos uma queda de 0,5% com a taxa agora em 13,25. Apesar da gente ter ficado mais de um ano com a nossa taxa Selic em manutenção, fazia mais de 23 reuniões do Copom que a gente não tinha uma redução da nossa taxa. A última vez que a gente teve uma redução foi lá em 2020, então já fazia bastante tempo. Essa redução muda completamente a estratégia dos investidores. Isso independente de você investir na renda fixa ou na renda variável. Essa mudança não significa que a gente vai sentir um impacto logo de cara, mas que o processo que vai impactar fortemente o desempenho da sua carteira efetivamente começou. Então nesse vídeo eu vou explicar bastante coisa, mas você vai ter uma ideia do que está acontecendo com a nossa taxa e o que você pode fazer com essas informações. Eu vou explicar sobre a Selic, como isso impacta os seus investimentos, quais investimentos perdem com a queda da Selic, quais ganham com isso, o porquê essa queda aconteceu e o que você pode fazer para ganhar com essa queda da nossa taxa. Então, bora pro vídeo. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor, onde te ensino a fazer seu dinheiro render mais para você ter que trabalhar menos. Se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final, caso eu agregue alguma coisa, aí sim considera deixar o like. Vamos lá então, a Selic é a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, ou seja, é ela que manda em todas as taxas que a gente tem. E isso vai desde a nossa renda fixa, quanto ela está pagando para você de juros todos os anos, até quanto o financiamento vai custar para você caso você queira financiar um imóvel. E agora ela acabou de cair 0,5%. Isso vai impactar diretamente quanto essas linhas de créditos passam a custar. Claro que algumas vão ser impactadas mais do que outras linhas, mas todas as linhas de crédito são impactadas. 0,5% de mudança não vai ter um impacto gigantesco nas suas taxas de juros, mas é sim o início desse novo ciclo de queda de juros. E pelo que foi sinalizado pelo Banco Central, essa redução vai continuar acontecendo no mesmo ritmo. Se a gente olhar aqui o nosso Boletim Focus, a expectativa de finalizar o nosso ano é com uma Selic de 12%. E até o final do ano a gente ainda tem mais 3 reuniões do Copom. Se eles manterem essa mesma redução de 0,5% até o final do ano, a gente vai chegar no final do ano com uma taxa de 11,75%, um pouco abaixo do que é previsto pelo Boletim Focus. Agora, para acontecer isso, não depende só da nossa economia. O Brasil pode melhorar ainda mais a sua economia e favorecer uma queda mais rápida da nossa taxa Selic. Porém, se os Estados Unidos e a Europa continuarem elevando as suas taxas de juros, esse processo de queda nosso pode ser desacelerado. Isso acontece, pois se a gente diminui a nossa taxa e eles aumentam a deles lá, o investimento no exterior fica mais atrativo. Dessa maneira, a gente vai ter uma saída maior de capital do Brasil, fazendo com que o real se desvalorize, ou seja, o dólar suba novamente. Mas isso não tem como a gente prever com 100% de precisão. A gente vai ter que esperar aí os próximos meses e ver o que vai acontecendo. Olha aqui esse gráfico da nossa taxa Selic nos últimos 5 anos. Em 2018, ela estava em 6,5%. Uma taxa bem legal, nem muito alta, nem muito baixa, algo condizente com a condição econômica do nosso país. Porém, entre 2019 e 2020, nós tivemos algumas quedas que fez o Brasil chegar à menor taxa de juros da história de 2%. Uma taxa praticada somente em países desenvolvidos, com uma economia muito mais consolidada que a nossa. Pouco tempo depois, o inevitável acabou acontecendo. A gente começou a ver a nossa inflação subindo rapidamente. Então, para tentar conter esse problema da inflação, a nossa Selic subiu logo em seguida. E aí a gente ficou com essa taxa que nós estávamos até agora, durante um pouco mais de um ano, para conseguir regularizar essa inflação que a gente tinha. Se a gente olhasse a perspectiva de mercado um dia antes da reunião do Copom, apenas 1% das casas de análise esperavam uma manutenção da taxa Selic. 43,5% esperava uma redução de 0,25% e 53% esperava uma redução de 0,5%
como aconteceu. Então o mercado já tinha precificado essa queda de 0,5%. O motivo que leva a nossa queda da taxa Selic são múltiplos fatores, mas a gente vai olhar aqui dois muito importantes. O primeiro é que até ontem, com a nossa taxa em 13,75, nós estávamos com o maior juros real do mundo, muito maior do que o segundo lugar. Nossos juros reais chegavam a mais de 10% ao ano. Isso porque a nossa inflação nos últimos 12 meses está em apenas 13,16%. Ou seja, os nossos juros reais estavam tão altos que o segundo lugar estava muito distante do nosso. Para você ter uma ideia, o nosso ganho real estava 5% a mais do que o segundo lugar no mundo inteiro. E lembrando, aqui a gente está utilizando a nossa taxa básica de juros para fazer o cálculo do ganho real. Se a gente utilizasse outros investimentos pagando aí 110, 120% do CDI, a diferença se torna ainda maior. Então, os nossos juros reais estava muito descolado da realidade global. E esse é um dos motivos do Brasil ser considerado o paraíso dos rentistas. O segundo fator que nós temos aqui é quando nós olhamos para a inflação meta de 2023, que está em 3,25, isso possuindo uma margem de 1,5 pontos para cima ou para baixo. No começo do ano, a nossa expectativa de inflação estava em 5,62%, porém hoje já está em 4,9%, muito próximo do teto máximo da nossa meta de inflação para o ano. Dessa maneira, mesmo reduzindo um pouco a nossa taxa Selic, a gente pode ficar dentro do que é esperado para a nossa meta de inflação. E novamente, esses valores que eu estou trazendo aqui não são um achismo que eu trago da minha cabeça. São valores informados por instituições governamentais, como o Banco Central, Boletim Focus e entre outros. Agora, a parte que muitos querem saber. Com essa mudança, quem ganha, quem que perde nos investimentos? Aqueles investimentos que perdem logo de cara são quem investe no Tesouro Selic e nos títulos de renda fixa pós-fixado. Essas pessoas não vão perder dinheiro, mas vão ter uma menor rentabilidade dos seus investimentos. Quem vai ser beneficiado logo de cara? As ações e os títulos IPCA. As ações, resumidamente, são beneficiadas pois o custo de crédito diminui, dessa maneira facilitando pegar linhas de crédito para aumentar o crescimento da empresa. Junto a isso, também tem um incentivo maior aos clientes a buscarem financiamentos e comprar mais nas empresas. Somado a isso, impacta diretamente no valor da própria empresa, pois quanto menor for a taxa de juros, maior é o valor presente dessa empresa. É um processo um tanto difícil de explicar, mas para quem quiser saber certinho como funciona isso, basta pesquisar como calcular o valor presente de uma empresa. E para o título IPCA, geralmente no médio e no longo prazo, quando nós temos uma taxa de juros caindo, a inflação pode voltar a subir, assim como também é possível ganhar com a marcação a mercado. Agora, os títulos pré-fixados e os fundos imobiliários ficam dos dois lados da tabela. Por que isso? Começando pelos títulos pré-fixados. Para quem já tinha adquirido o título, ele fica do lado beneficiado. Para quem pretende ainda adquirir o título pré-fixado, fica do lado prejudicado. Quem já tem, conseguiu contratar um título com uma taxa de rentabilidade maior. Sem contar que se você fez a aquisição de um título pré-fixado no Tesouro Direto, você ainda pode ganhar pela marcação a mercado. Agora, para quem vai comprar um título pré-fixado, o mercado já precificou essa queda da nossa taxa Selic e aí você só vai conseguir títulos com uma rentabilidade bem pior. Olhando para os fundos imobiliários, os fundos de tijolo vão ficar muito mais atrativos. Tanto que quem acompanha o IFIX viu que nos últimos 3 meses a gente teve um aumento considerável no valor das cotas. Agora, para os fundos de papel, eles podem ser prejudicados. Aqueles que vão ser prejudicados são os fundos de papéis que têm a maior parte dos seus papéis atrelado ao CDI. Como o CDI acompanha a nossa taxa Selic, se ela desce, a rentabilidade desses fundos também cai. Então, aquelas pessoas que encheram suas carteiras de fundos de papéis só por causa do seu dividendo, vai começar a sentir de agora em diante. Como eu disse no começo do vídeo, uma mudança na Selic de 0,5% não vai ser um golpe fatal na rentabilidade da carteira de ninguém, mas ela vai sim alterar o resultado, principalmente se a gente olhar no longo prazo. E claro, vale lembrar aqui que esse é só o início do ciclo, ela vai cair ainda muito mais. Comparando aqui 3 cenários só para você ver como a Selic impacta diretamente na rentabilidade da sua carteira. Com a Selic em 13,75 como estava, se você colocar 10 mil reais e deixar ela rendendo durante 40 anos, você teria 1,7 milhões de reais. Agora, se a gente abaixar o valor da Selic para 12%, fazendo a mesma coisa, colocando 10 mil reais e deixando lá rendendo durante 40 anos, você vai ter 935 mil reais. E no último exemplo, fazendo a mesma coisa, só que agora com 10%, você teria depois de 40 anos, 458 mil reais. Se você olhar essas 3 tabelas, no curto prazo, você vai notar pouquíssima diferença, mas no longo
longo prazo faz uma baita de uma diferença. E o que você pode fazer para se prevenir contra essa queda da Selic? Para que a sua rentabilidade não esteja sendo lentamente deteriorada. Diversificar o seu investimento. Não tem segredo. Todo educador financeiro, assessor ou consultor vai falar isso para você. A gente ainda está no momento que você consegue encontrar fundos imobiliários a ótimos valores de cota. Ações super abaixo do preço justo delas. Basta você tirar um tempo para fazer a análise desses ativos e estruturar uma carteira para você. Se você não tem tempo ou não confia nas suas habilidades para fazer isso agora, eu fortemente recomendo que você entre em contato com um consultor ou um assessor para que ele possa te ajudar nisso e estruturar sua carteira o quanto antes. Obviamente, eu não estou falando para ninguém tirar tudo que ele tem da renda fixa e colocar na renda variável, mas ter um pouco de cada um na sua carteira, com certeza, no longo prazo vai te trazer um retorno muito maior. Semana que vem eu vou trazer os melhores investimentos de liquidez diária, caso você ainda queira extrair o máximo que pode dos seus investimentos da renda fixa. Então ativa o sininho para não perder esse vídeo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Quanto que vai estar a nossa taxa Selic no final do ano? Você concorda com o Boletim Focus ou você acredita em outro valor? Como sempre, na descrição do vídeo tem alguns links que podem ser de interesse para você, desde abertura de conta em bancos com bônus de até R$200 até uma lista de livros que vão te ajudar na sua jornada de investimentos e crescimento pessoal. Se você ficou até aqui, eu agradeço o seu tempo e eu espero ter te ajudado. Se você puder me ajudar também deixando o seu like e comentando, eu agradeço imensamente. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.